esse resultado. Como é que foi esse intervalo? Como é que foi essa conversa com o Diniz? O que mudou tanto a postura? Não, a gente conversou ali, acertou algumas coisas na marcação, né? Mas o principal que foi falado era jogar sem pressa. E eu acho que isso fez a gente ganhar o jogo. A gente não jogou com pressa, a gente atacou nas horas certas, atacou nos momentos certos, com calma e no final o Vegete foi coroado com o gol da vitória do jogo de hoje. Coutinho, eu queria que você falasse como foi essa semana e também o dia de hoje. Você é um jogador que ganhou Champions, jogou por vários clubes, tem uma carreira Copa do Mundo e o Vasco é um time muito jovem. Queria que você falasse os jogadores que não conquistaram muitos títulos, não viveram muito decisões como essa. Queria que você falasse como foi sua mensagem para eles, assim, que você passou. Foi aquilo ali que você viu, o time todo focado. Acho que os jogadores que de repente vocês citam que são jovens, são jogadores que estão brilhando aí durante a temporada. Você perguntou da semana, foi uma semana complicada, a gente vem de um mês difícil, tomamos bastante porrada assim de fora, mas a gente sabe que a nossa força está aqui dentro, então a gente precisa se fechar. Hoje foi um jogo importante, a torcida estava aí, nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava 1-0 atrás no placar, isso foi muito importante para a gente poder se manter no jogo e conseguir a virada. Domingo tem outra guerra e a gente conta com a presença deles também. Coutinho, por que o jogo de vocês tem se encaixado com esse Fluminense no primeiro dia? Vitórias, né? Apesar do hiato aí de dificuldades do Brasileirão, vocês conseguiram vencer mais uma vez agora? Não, a gente se entregou para a partida, a gente deu o nosso máximo, exploramos o que eu falei ali na resposta anterior, a paciência de girar a bola para um lado e para o outro e atacar na hora certa. Então, hoje a gente foi coroado com a vitória, merecemos, mas, como eu disse, não tem nada ganho, domingo tem outra final. E agora é focar, descansar e recuperar para domingo. Você falou da torcida. Acho que fez muita diferença, assim, depois que vocês fazem o primeiro gol, fica muito nítido o quanto que o Maracanã só dá para ouvir a torcida do Vasco. Isso de alguma forma impacta ou impactou no campo num jogo tão decisivo? Com certeza. Quando a gente entra no campo, você vê para aquecer, você vê a torcida, o jeito que eles gritam, a gente entra todo arrepiado e isso faz total diferença. Eu joguei em alguns lugares e eu posso falar, no Liverpool era a mesma coisa, a torcida era uma torcida que quando a gente entrava em campo arrepiava e isso contagia muito. Hoje eles foram, hoje não, sempre eles são, mas hoje mais uma vez foram fundamentais para a nossa vitória e agora é focar no próximo jogo e contar com a ajuda deles. Coutinho, o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo, que foi uma partida tão diferente do Vasco? Não, eu não acho que foi uma partida diferente, na minha visão, tá? Na minha opinião. Eu acho que no primeiro tempo a gente estava jogando bem, a gente estava tendo paciência, a gente só não tinha encontrado o gol. Muita gente, talvez os jornalistas vão comentar se o segundo tempo foi melhor por conta dos gols, mas a minha opinião, eu acho que a gente estava conectado no jogo desde o primeiro minuto. Então, no segundo tempo a gente acertou algumas coisas de marcação e conseguimos a vitória. Coutinho, na vitória sobre o Botafogo, na classificação, você falou em objetivo porque você não sabia se haveria uma outra oportunidade e uma certa pressão também para essa Copa do Brasil. Vocês saíram lá atrás do placar hoje e você falou que não ter pressa para conseguir reverter foi o que mudou o jogo. Como você foi ali como foi esse papo no vestiário e essa pressão, mas ao mesmo tempo maturidade de conseguir reverter esse placar e levar essa vantagem para o segundo jogo? Bom, essa é a minha opinião, tá? Posso não estar certo. No vestiário tinha algumas pessoas, a gente conversa, algumas pessoas estavam achando que a gente tinha que atacar mais rápido, mas foi o que eu pedi para eles, vamos ter paciência, a gente está bem no jogo, a gente está conseguindo entrar no campo do adversário, conectar passe, então vamos ter paciência. E na minha visão, na minha opinião, eu acho que isso foi o diferente do jogo. Assim, no segundo tempo a gente voltou com a mesma paciência, como se tivesse 0-0, claro que buscando o gol, mas no momento certo. Não adianta a gente sair e atacar de qualquer forma e conceder contra-ataque e acabar tomando outro gol. Então é isso, acho que hoje a gente sai feliz daqui, mas domingo tem mais. Coutinho. Está muito melhor para o segundo tempo. Como eu falei, a equipe deles soube marcar muito bem, soube neutralizar algumas ações nossas. Conversamos ali no vestiário para que estivéssemos um pouco mais concentrados, acelerarmos mais as jogadas quando necessário. Eu acho que a equipe voltou melhor, realmente. No primeiro tempo
acabamos sofrendo gols, mas eu acho que na segunda parte melhoramos, na segunda parte do primeiro tempo melhoramos bastante, conseguimos criar algumas ações. Mas teve uma conversa muito esclarecedora, de muito resultado, tanto que conseguimos voltar mais centrados e fazermos um bom segundo tempo e conseguimos os gols para poder sairmos daqui com essa vantagem mínima. PH, se você pudesse primeiro falar um pouquinho do contexto dessa conversa do intervalo e aproveitar também já para fazer uma segunda, que o Fluminense tem 100% de aproveitamento aqui no Maracanã como mandante. Tem 2 derrotas e as 2 derrotas justamente contra o Vasco, sendo o Vasco como mandante. O que você acha que conta? Qual é o que o Vasco tem, que é o único time que tem conseguido vencer do Fluminense do Beldia aqui? É torcida, é encaixe, é Diniz conhecer o outro lado? O que você acha que faz a diferença? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque a equipe deles é uma equipe muito qualificada, porém se trata de um clássico, se trata de um jogo de decisão que é resolvido nos detalhes. No jogo do Brasileiro nós conseguimos impor um bom ritmo no jogo, fazemos os gols, aproveitamos as oportunidades e hoje também não foi diferente. Sabíamos da dificuldade que iremos encontrar e sabíamos também que há alguns pontos que poderíamos explorar no jogo de hoje. Foi mérito da nossa análise, de toda a equipe que vem trabalhando durante esses dias. Então, não tem nada resolvido, não tem nada, não tem vantagem grande, elástica, mas eu acho que esse resultado de hoje deve ser muito valorizado, sim. Porém, a nossa cabeça está completamente centrada para que a gente possa chegar domingo e fazer um grande jogo. E o conteúdo da conversa? O conteúdo, de uma maneira geral, foi mais para que estivéssemos um pouco mais ligados. Ele corrigiu algumas coisas ali de parte tática também e algumas movimentações que surtiram efeito no segundo tempo. Nos jogos de ida, coincidentemente, os 2 times que estavam abaixo dos seus rivais na tabela do Brasileirão acabaram vencendo, os caras Corinthians e vocês aqui agora. O quanto esse elemento desse posicionamento no Brasileirão você acha que foi trazido para esses confrontos, no caso de vocês, para esse confronto o primeiro jogo da semifinal, enfim, tem uma mobilização maior pela necessidade de garantir a vaga na Libertadores, etc. Como é que isso fez parte desse clássico hoje? O Campeonato Brasileiro já acabou, o que tínhamos que fazer nele nós fizemos, o que nós erramos nós estamos tentando corrigir para que nesses jogos da Copa possamos buscar bons resultados. Eu acho que o jogo de Copa ele é diferente, não falo em mobilização, em vontade, mas são jogos que tem que ser muito bem pensados, são disputas de 180 minutos, então a gente procurou corrigir os erros que tivemos no Brasileiro para que eles não aconteçam em jogos decisivos como o de hoje, como vai ser o jogo de domingo. Você pode falar um pouco sobre o Ryan, cara? O último gol ali, quando ele acontece, o Ryan sofre uma falta no meio de campo, que nitidamente era aquela falta para parar a jogada. Ele estava acabando o jogo, basicamente, acho que os dois esperavam ali que ia terminar no empate. O Ryan sofre a falta, ele bota a bola no chão, não reclama sobre a falta, já bate e logo na sequência sai o gol. Quão maduro tá esse jogador, quão importante ele é para vocês, porque ele fez o primeiro gol do jogo, depois que o Vasco tá perdendo, e ele basicamente dá sequência na jogada que sai o segundo gol. Cara, o Ryan é a nossa joia, todo mundo sabe do potencial que ele tem crescido muito, é um cara muito importante para a nossa equipe. Acredito que ele tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial. E, cara, foi mérito total dele de inteligência no jogo. Muitos jogadores ali parariam a jogada para tentar fazer talvez uma bola na área, alguma coisa, mas ele de forma muito inteligente cobrou a falta rápido e também depois mérito do Andrés ali que fez um ótimo cruzamento e do Verratti, que é o nosso artilheiro, de cabecear e fazer o gol. PH, e qual a importância do grupo do Verratti, que é um dos capitães, de voltar a marcar um momento tão decisivo da Copa do Brasil? O Verratti, como eu falei, ele é nosso artilheiro, é nosso capitão, é o cara que tem total confiança de toda a equipe, de todos os companheiros, de toda a comissão técnica, de todo mundo que vive o Vasco. Termos um jogador como ele no elenco, sabemos que podemos contar com ele em qualquer momento, como foi no jogo de hoje, como foi em outras partidas, contra o exemplo como o Red Bull, que ele fez 2 gols. Então é um cara que se dedica 100% e ele é extremamente importante para o grupo, assim como todos, mas ele sempre está, independente se tiver titular ou não, sempre está nos motivando, sempre está nos ajudando. E é um cara que merece viver esses momentos e ser um dos artilheiros do Brasil. Independente se começa como titular ou não, ele está sempre de cabeça erguida, sempre nos apoiando e nos ajudando como nos ajudou hoje. Paulo,
o Coutinho falou sobre uma semana difícil em que o time foi muito criticado, os jogadores foram muito criticados, mas destacou uma coisa que a gente já tinha até trazido no noticiário, que o elenco estava focado, fechado e motivado no sentido de dar a volta por cima num jogo importante como esse. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e também sobre como foi a conversa no vestiário do primeiro para o segundo tempo. O time estava perdendo e conseguiu, na base dessa união, chegar à virada. Cara, realmente foi uma semana difícil, de um resultado adverso no último rodada do Brasileiro, mas a equipe está 100% focada, 100% fechada, jogadores, comissão técnica, todo mundo mobilizado em prol do único objetivo, que é as vitórias do clube, buscar os bons resultados. Acho que fizemos uma excelente semana de trabalho, independente das circunstâncias, muitas coisas saem, muitas coisas são faladas, mas isso não afeta o nosso cotidiano, porque nós sabemos da qualidade, sabemos da união de todo o grupo. Então fizemos uma excelente semana para poder chegar aqui hoje e fazemos um grande jogo como fizemos. E, cara, a conversa no intervalo foi mais umas palavras de motivação e de correção de parte tática que o Diniz fez ali e que surtiram um grande efeito para que a gente pudesse voltar para o segundo tempo e fazer um grande resultado. PH, a gente está vendo